Pessoal, Atlético 2, Maringá 1. E quando a gente vê jogos em que acontece uma goleada, vamos dar um exemplo aqui, o pior de todos, né? O 7-1 da Alemanha sobre o Brasil. Aí alguém fala, nossa, mas foi um jogo fácil. Mas aí o analista às vezes diz, olha, quem fez o jogo fácil foi a Alemanha, que atropelou a seleção brasileira. Hoje o Atlético fez um jogo difícil com o Galo Maringá. Era um jogo para ser resolvido com mais tranquilidade. Ainda mais com o gol logo a 2 minutos. Um gol todo diferente, porque o Coelho cruza uma bola que está subindo, o Julimar cabeceia, ele não cabeceia em cheio na bola, tanto que ela faz uma curva ascendente, e o goleiro, o Coleman, goleiro do Maringá, ele fica meio olhando pro mundo sem saber o que estava acontecendo e a bola entra. 1-0 com 2 minutos, acabou o jogo. A diferença técnica é tão grande que era o Atlético fazer um pouco mais de força, fazia o segundo, fazia o terceiro e resolvia. Mas não, o Atlético começou a errar. Errar e errar muito. Esse esquema que o Atlético monta, da forma que o Osório está pensando o Atlético para essa temporada, esse time não está comportando o Hugo Moura. O Hugo Moura não jogou bem um momento sequer da temporada até agora. Tá em preparação? É claro que tá, mas tem gente que tá jogando. O Eric fez 2 jogos muito abaixo do que pode render, tanto contra o Maringá quanto contra o Galo Maringá. Hoje o Alex Santana não fez um bom jogo. E o resultado disso? O meio-campo do Atlético vira um deserto. E um deserto que só o adversário tem uma chance. E foi que o Galo Maringá teve. Primeiro teve até uma outra oportunidade que o Bento defendeu, mas no lance seguinte foi uma jogada em que o Hugo Moura desistiu do lance, o Gamarra acabou se perdendo, o Thiago Heleno tentou matar o lance com a falta, nenhum dos 3 acabou fazendo o que queria, e sobraram 3 jogadores do Maringá, do Galo Maringá, contra o Lucas Beleze. Aí, linha de passe, gol do Alex Nemetz, fazendo 1-1. E termina o primeiro tempo, o Atlético perdido, sem uma noção do que poderia fazer. É óbvio, de novo, vou falar, e assim, tem dia que tem muita gente que reclama alguns dias se critica muito, tem outros que reclamam outros dias se critica pouco. É óbvio que está em pré-temporada, é óbvio que está em avaliação, mas assim, eu acho que o Osório talvez tivesse que pensar em algumas situações. Será que precisava improvisar os 2 laterais? Ou estava achando que o jogo era tão fácil que dava para jogar com o Coelho de lateral direito e com o Gamarra de lateral esquerdo? Qual é essa história? É isso que às vezes me incomoda. Ah, o Gamarra pode jogar de lateral. Aí ele já fez 2 jogos como lateral e 1 como zagueiro. Sabe? Assim, você tira o cara da posição dele e ele não vai render igual. O Coelho jogou quantos jogos de atacante nos últimos, sei lá, bota os últimos 12 meses? Praticamente não joga. Agora, ele joga em todas as outras funções. Ele jogou de 10, jogou de 9, jogou de 7, jogou de 11, jogou de 8, jogou de 6, jogou de 2. Chegou a jogar quase como terceiro zagueiro com Wesley Carvalho. Assim, aí, olha que eu tenho minhas restrições ao Coelho, mas desse jeito ele nunca se firma. O Hugo Moura, dali a gente sabe que não vai sair muito mais do que está saindo. Então, é uma vitória essa que aconteceu, e aconteceu porque o Pablo entrou no segundo tempo, precisou de 2 toques na bola para fazer o segundo gol do Atlético e resolver o jogo, porque, convenhamos, até o gol do Atlético, o Atlético teve uma possibilidade ou outra, nada com muito perigo, e depois do gol, praticamente não aconteceu nada. Teve um lance com o Zapelli ali que o Coleman defendeu, e o pênalti não marcado em cima do Madison, mas ali o jogo já estava acabado. E assim, do jeito que foi, fica muito evidente como o Atlético ainda tem um elenco curto. E um elenco curto que talvez se arrume ofensivamente com o Diório e com o Mastriani, mas que ainda falta um volante com mais talento para jogar. Ainda falta o substituto do Vitor Bueno no elenco. Não um cara igual ao Vitor Bueno, mas um substituto para ele de boa qualidade, ou se possível melhor que ele no elenco. Será que o Madison é a segunda opção ideal para a lateral direita, sem o Léo Godoy estando aí?
Será que o Thiago Heleno vai ter a condição física de aguentar a temporada inteira como titular? Será que o Gamarra não vai jogar na dele? Então você vê como o elenco do Atlético ainda tem algumas lacunas que precisam ser preenchidas. Vencer foi pelo menos um presente para as mulheres, para as crianças e para as pessoas com deficiência que estiveram na Arena da Baixada, enquanto a marmanjada ficava brigando na Praça Afonso Botelho, né? Enquanto os caras lá ficam fazendo isso, as mulheres dão aula, dão exemplo e os homens não aprendem. Mas que ficou mais uma vez claro que o Atlético tem um elenco ainda com necessidade de se fortalecer para ser à altura do centenário, isso ficou bem claro. Um abraço.